Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 16 apresenta ensinamentos de Jesus sobre responsabilidade, fidelidade e o uso correto dos recursos materiais. O capítulo destaca parábolas e advertências que mostram as consequências das escolhas humanas, enfatizando a importância de viver com sabedoria, integridade e consciência espiritual diante de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 16 do livro de Lucas da Bíblia. A parábola do mordomo infiel. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. 2 E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. 3 E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar, não posso; de mendigar, tenho vergonha. 4 Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. 5 E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 6 E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te depressa, escreve 50. 7 Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. 8 E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. 9 E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10 Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 11 Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? 12 E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 13 Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 16 de forma didática, clara, prática e espiritual, para que a mensagem fique bem compreendida. Este capítulo traz 3 grandes ensinamentos centrais. 1 Como lidar corretamente com o dinheiro e os bens. 2 A fidelidade a Deus acima das riquezas. 3 A realidade eterna após a morte. Primeiro, a parábola do mordomo infiel, versículos 1-13. Essa é uma das parábolas mais difíceis de entender à primeira vista. O que acontece na história? Um administrador, mordomo, estava desperdiçando os bens do patrão. Quando descobre que será demitido, ele age rapidamente. 1 Reduz as dívidas dos devedores. 2 Faz isso para ganhar amigos, pensando no futuro. O patrão elogia sua esperteza, não sua desonestidade. O que Jesus quer ensinar? Jesus não elogia a desonestidade, mas a prudência, inteligência e visão de futuro. Os filhos do mundo, pessoas focadas só na vida material, são muito espertos para garantir seu futuro terreno. Já os filhos da luz, cristãos, muitas vezes não usam bem seus recursos pensando na vida eterna. Aplicação prática: use seus bens, tempo, dinheiro e influência para investir no reino de Deus. Ou seja, ajudar pessoas, socorrer necessitados, apoiar a obra de Deus, fazer o bem. Ensinamentos diretos,
Versículos 10, 13. 1. Fidelidade no pouco, fidelidade no muito. 2. Quem é desonesto no pouco, também será no muito. 3. Não podemos servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mamon. O problema não é ter dinheiro, mas ser dominado por ele. Voltamos a ler. A autoridade da lei. 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. 15. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. O rico e Lázaro. 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. 23. É no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. 26. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. Respondeu ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, Jesus confronta os fariseus, versículos 14 e 18. Os fariseus zombam porque amavam o dinheiro. Jesus diz: o que é muito valorizado entre os homens é desprezível diante de Deus. Deus olha o coração, não aparência, status ou riqueza. Terceiro, a parábola do rico e Lázaro, versículos 19 e 31. Essa é uma das passagens mais impactantes da Bíblia. O contraste. O rico. 1 rico. 2 vestia roupas caras. 3 comia muito bem. 4 ignorava o pobre. Lázaro. 1 pobre. 2 doente. 3 faminto. 4 abandonado. O que acontece depois da morte? 1 Lázaro, consolado no seio de Abraão. 2 rico, sofrimento e tormento. Isso mostra a realidade da vida após a morte. A grande lição. Nesta vida, o rico ignorou o sofrimento do outro. Na eternidade, ele sente aquilo que desprezou. O abismo intransponível. Versículo 26. Depois da morte não há segunda chance. A decisão sobre a salvação acontece enquanto estamos vivos. O pedido do rico. Ele pede que alguém volte dos mortos para alertar seus irmãos. Abraão responde: se não escutam a palavra de Deus, não acreditarão nem se alguém ressuscitar. A Bíblia é suficiente para levar alguém ao arrependimento. Mensagem central de Lucas 16. Use bem seus recursos, viva com responsabilidade espiritual e lembre-se: a eternidade é real. Grandes lições práticas. 1. O dinheiro é ferramenta, não senhor. 2. A fidelidade nas pequenas coisas revela nosso caráter. 3. Nossa vida aqui define nossa eternidade. 4. A indiferença ao sofrimento alheio tem consequências.
5. A palavra de Deus é suficiente para a salvação. Em resumo, Lucas 16 nos ensina a viver com os olhos na eternidade, não presos apenas ao agora. Aplicação pessoal. Perguntas para reflexão. Primeiro, tenho usado meus recursos para o bem? Segundo, Deus governa minhas decisões financeiras? Terceiro, tenho sensibilidade para com os necessitados? Agora, vamos à explicação de Lucas 16. Trata de um tema central e desconfortável: como lidamos com dinheiro, responsabilidade e eternidade. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. O capítulo tem duas partes principais e ambas mostram que nossas decisões materiais revelam nossa condição espiritual. Primeiro, a parábola do mordomo infiel, versículos 1-13, a história. Um homem rico descobre que seu administrador, mordomo, está desperdiçando seus bens. Ele o demite, mas dá tempo para prestar contas. O mordomo pensa: 1. Não tem força para trabalho pesado. 2. Tem vergonha de mendigar. 3. Precisa garantir o futuro. Então ele reduz as dívidas dos devedores do seu senhor, para que depois o recebam em suas casas. Surpreendentemente, o Senhor elogia a esperteza dele. Jesus não elogia a desonestidade, mas a habilidade de agir pensando no futuro. O ponto principal: os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, pessoas do mundo se esforçam muito para garantir o futuro temporário. Mas os filhos de Deus muitas vezes não se esforçam para o futuro eterno. Fazei amigos com as riquezas da injustiça. Versículo 9. Riquezas da injustiça igual dinheiro deste mundo, que é passageiro e muitas vezes ligado a sistemas injustos. Jesus ensina: use recursos materiais para produzir impacto eterno. Invista em pessoas, generosidade, obra de Deus. O dinheiro não deve ser o fim, mas um meio. Princípios espirituais, versículos 10-13. Primeiro ensinamento: fiel no pouco, fiel no muito. Significado: caráter se prova nas pequenas coisas. Segundo ensinamento: dinheiro é o mínimo. Significado: se não somos fiéis no material, não receberemos responsabilidades espirituais maiores. Terceiro ensinamento: não podeis servir a Deus e a Mamon. Significado: Mamon igual riqueza como Senhor. O problema não é ter dinheiro, é ser dominado por ele. Ligações com o Antigo Testamento. Provérbios 11:28. Quem confia nas riquezas cai. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca se farta. Provérbios 3:9. Honrar a Deus com os bens. Segundo, Jesus repreende os fariseus. Versículos 14-18. Os fariseus eram avarentos e zombavam de Jesus. Jesus expõe o problema: vós vos justificais, mas Deus conhece os vossos corações. Eles eram religiosos por fora, mas amavam dinheiro e status. A lei e os profetas até João, versículo 16. João Batista marca a transição: agora o reino de Deus está sendo anunciado. Mas isso não anula a lei. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus mostra que o reino não relaxa a moral, ele aprofunda. Ligação com o Antigo Testamento. 1 Samuel 16:7. Deus vê o coração. Miqueias 6:8. Deus quer justiça, misericórdia e humildade. Malaquias 3:5. Condenação da injustiça social. Terceiro, o rico e Lázaro. Versículos 19-31. Essa não é chamada de parábola diretamente, e é a única história de Jesus onde um personagem tem nome: Lázaro igual Deus ajuda. A cena na terra. Primeira cena: rico, luxo diário. Lázaro, miserável e doente. Segunda cena: rico, vestes caras. Lázaro, coberto de chagas. Terceira cena: rico, dentro da casa. Lázaro, deitado à porta. Quarta cena: rico, ignora o necessitado. Lázaro, depende de migalhas. O pecado do rico não é ser rico, é ignorar o sofrimento ao seu lado. Ligação com o Antigo Testamento. Deuteronômio 15:7-11. Não endurecer o coração para o pobre. Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ezequiel 16:49. Pecado de Sodoma.
orgulho, fartura e descuido do pobre. A reversão após a morte. Antes, rico confortável depois, rico em tormento. 2 antes, Lázaro sofrendo depois, Lázaro consolado. Isso mostra. A vida presente não mostra a realidade final, Deus fará justiça, há consequências eternas. 4. O grande abismo, versículo 26. Depois da morte, o destino é fixo. Não há segunda chance de arrependimento. 5. Tem Moisés e os profetas, versículo 29. O rico pede que alguém ressuscite para avisar seus irmãos. Abraão responde, eles já têm as Escrituras. E conclui, se não ouvem Moisés e os profetas, nem acreditarão se alguém ressuscitar. Isso é profundo. Muitos viriam Jesus ressuscitar e mesmo assim não creriam. Ligações com o Antigo Testamento. Moisés e os profetas igual todo o Antigo Testamento. Textos que falam de 1. Cuidar dos pobres, Isaías 58. 2. Justiça social, Amós 5:24. 3. Misericórdia, Miqueias 6:8. Mensagem central de Lucas 16. Lucas 16 ensina que: primeiro, o dinheiro é um teste espiritual. Ele revela a quem realmente servimos. Segundo, Deus vê o coração, não a aparência religiosa. Terceiro, a vida presente é preparação para a eternidade. Quarto, depois da morte, não há mudança de destino. Quinto, a palavra de Deus já é suficiente para nos chamar ao arrependimento. Resumo em uma frase. Lucas 16 mostra que a forma como usamos os recursos desta vida revela nosso senhorio espiritual e determina consequências eternas, e que ignorar a palavra de Deus hoje traz perda irreversível amanhã. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!